O nosso tema de hoje é conhecer e entender a Deus. Será que quem conhece também entende? Vem com a gente! Meu nome é Raíssa. Eu sou Daiane e esse é o nosso canal Caminho do Reino. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário e siga nossa página no Instagram. Conhecer e entender a Deus. Sabemos que o conhecimento e o entendimento andam juntos. Mas entender é muito mais do que só conhecer. Vamos ler Efésios 1:17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, o mundo conhece a Deus, mas não entende a Deus e nem a sua vontade. Nós ouvimos muitas pessoas dizerem Deus é Pai. Quem nunca ouviu alguém falar Deus é Pai? Mas será que eles realmente entendem Deus como Pai? Nós vimos aqui na passagem de Efésios 1:17 que fala sobre o pleno conhecimento de Deus. O que é o pleno conhecimento? Se alguém falar para mim, você conhece tal famoso? Eu vou falar, eu conheço. Mas eu conheço de ouvir falar, de ver na televisão. Eu não tenho um entendimento daquela pessoa. Eu não tenho um pleno conhecimento daquela pessoa. Eu tenho, por exemplo, um pleno conhecimento da minha irmã, que eu sei os desejos dela, eu sei o que ela sonha, eu tenho uma intimidade com ela, eu sei os defeitos, eu sei as qualidades. Eu tenho um pleno conhecimento. Mas existem muitas pessoas que nós conhecemos só de ouvir falar, que nós não entendemos aquela pessoa. E nós vamos ver um exemplo hoje do filho pródigo e do filho mais velho. A diferença entre você só conhecer e você entender o Pai e a vontade dele. Vamos ver Lucas 15, do versículo 25 ao 29. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Para entendermos melhor essa passagem que a minha irmã acabou de ler, eu quero dar uma resumida na história do filho pródigo, que é o filho mais novo. O filho pródigo, em determinado momento da vida dele, ele resolve ir embora da casa do seu pai. E ele pede a sua parte da herança. E o seu pai divide a herança entre ele e o filho mais velho. E o filho pródigo vai embora. E ele vai para uma região onde ele desperdiça todos os seus bens. Irresponsavelmente, vamos falar assim, né? Com bebidas, com mulheres. E vive a vida achando que está tudo maravilhoso. Só que a sua herança, a sua parte da herança acaba. E naquela região começa a haver fome e ele começa a passar necessidade. Ele chega a comer com os porcos e aí então ele cai em si. Por que ele cai em si? Porque nos nossos momentos de dificuldades, como eu disse no nosso primeiro vídeo sobre paciência e perseverança, é nos nossos momentos de dificuldade que nós nos apegamos a Deus, que nós conseguimos entender a Deus e a vontade dele. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ele consegue entender o pai, ele consegue entender qual que é a vontade do pai. O que o pai queria? Era simplesmente estar com ele e se alegrar com ele. E aí o que ele cai em si? Ele simplesmente percebe que o que ele precisa é da presença do pai, é estar na presença do pai, para se alegrar com ele. E aí então nós chegamos na passagem que minha irmã leu sobre o filho mais velho. O filho mais velho, ele conhecia a respeito do pai. Ele conhecia muitas coisas sobre o pai. Tanto que nessa passagem que a gente leu, ele fala: eu nunca desobedeci a nenhuma ordem sua, mas o Senhor nunca matou nenhum cabrito para que eu festejassem com os meus amigos. Mas ele não entendia que o pai queria se alegrar e festejar com ele, assim como ele estava se alegrando e festejando com o filho pródigo. Ele não conseguia entender o pai como pai. Ele não conseguia entender o amor do pai. E hoje em dia, irmãos, a igreja ela está mais só conhecendo a Deus do que entendendo a Deus.
Nós conhecemos muito a Deus para pedir aquilo que nos convém. Quando nós vamos orar, nós temos uma lista na nossa mente daquilo que nós queremos pedir para Deus. Mas será que nós conseguimos entrar na presença de Deus, entrarmos no nosso quarto para orarmos, só para agradecer a Deus, só para engrandecer o seu nome, só para glorificar Ele? Eu não estou dizendo que nós não podemos pedir nada para Deus. É claro que nós podemos, nós somos filhos, Ele é nosso Pai. Mas será que nós conseguimos entrar na presença de Deus só para estar na presença dEle? Só para querer ouvir a voz dEle, querer ouvir o que Ele quer falar para nós e o que Ele quer nos revelar, que é o seu amor. E qual é o seu amor? O seu amor é Cristo. Se nós queremos entender a Deus, nós precisamos entender o seu amor, que é Cristo Jesus. Em Efésios 1, do 20 ao 22, diz o seguinte: Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e que todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Essa palavra é maravilhosa porque mostra o amor de Deus para com seu Filho. Porque tudo que foi dado por Deus é para Cristo. Ele deu todo o poder, Ele deu todo o domínio, Ele colocou tudo debaixo dos pés de Cristo. Ele deu a igreja a Cristo. A vontade de Deus, o seu amor, a sua alegria está no Filho, que é Cristo Jesus. E para nós conhecermos e entendermos a Cristo e o Pai, nós precisamos de algo essencial, que é o Espírito de sabedoria e revelação, que fala em Efésios 1,17. E é esse Espírito que nos revela todas as coisas, porque o mistério que está em Deus é Cristo Jesus. E é Ele quem nos revela toda a verdade. Vamos ler Efésios 4, do 14 ao 15, para que nós possamos entender a importância do Espírito Santo de Deus, que é quem nos revela todas as coisas, que é quem nos revela a verdade. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para nos revelar o que é engano e o que é verdade. O inimigo tem colocado pessoas, até mesmo dentro das igrejas, para tentar nos enganar. E não é um engano simples e fácil de ser percebido. Eles usam a palavra de Deus e distorcem ela para tentar nos enganar. Então, aquele que não tiver o Espírito Santo de Deus para revelar toda a verdade, será enganado. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que possamos sempre ter discernimento do Espírito Santo, para que não sejamos enganados, para que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, assim como está escrito em Efésios 4,14. Mas que possamos sempre nos posicionar ao lado da verdade, que é Cristo Jesus. Lembrando que entender é muito melhor do que só conhecer a Deus. O desejo do nosso coração é que essa palavra tenha sido bênção para vocês. Então se inscreva, dê o seu joinha. E eu tenho certeza que você tem algum amigo que também precisa ouvir essa palavra. Então compartilhe. Deus abençoe. Tchau!